Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou veneno, mas com palavras que cortam mais fundo que lâminas enferrujadas. A minha mãe, aquela santa de fachada que rezava o terço todas as noites enquanto traía o marido com o padre da paróquia, jurou que eu era o demónio encarnado por causa de um segredo que ela enterrou há 20 anos. E o pior? O noivo da minha irmã, aquele canalha de fato barato que se pavoneava como um galo no quintal, soltou a bomba na mesa do jantar. Ele é o meu chefe, e com isso, o império de mentiras da nossa família desabou como um castelo de cartas no vento do Tejo. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da nossa casa em Alfama, pintando as paredes de um amarelo traiçoeiro, como se o céu estivesse a conspirar para iluminar as nossas misérias. Eu estava de pé na cozinha, o cheiro de bacalhau assado misturando-se com o suor azedo da minha raiva, enquanto a minha mãe, com os seus cabelos grisalhos puxados num coque severo, batia com a colher de pau na bancada de azulejos rachados. Não vais, Leonor. Ponto final. O teu pai não merece a tua presença no aniversário dele. Ele é um porco, um traidor, e tu? Tu és igualzinha a ele. As palavras dela caíam como pedras no pavimento irregular das ruas lá fora, e quando no meu peito como o sino da sede madrugada. Eu tinha 32 anos, solteira por escolha própria depois de um casamento que me deixou com cicatrizes invisíveis, trabalhando como tradutora freelance num apartamento minúsculo no bairro Alto, onde o fado se infiltrava pelas paredes finas e me lembrava todas as noites das promessas quebradas. Mas naquela manhã de verão, com o ar úmido a colar a minha blusa de algodão à pele, eu sentia-me como uma rapariga de 16 anos que fora, frágil, mas com uma faísca de ódio que ardia devagar. O meu pai, o grande Manuel Santos, o senhor dos negócios, que comprara a nossa casa com o suor de imigrantes cabo-verdianos nas obras do Rossio, completava 60 anos no dia seguinte. Uma festa no jardim da vivenda em Cascais, com catrinho de mariscos e um quarteto de fado para impressionar os colegas da construtora. E eu, a filha rebelde, estava proibida de ir. Porquê, mãe? Porquê é que eu sou o bode expiatório desta novela que vocês dois escreveram? A minha voz tremia, não de medo, mas de uma fúria contida que me fazia apertar os punhos até as unhas cravarem na palma. Ela virou-se, os olhos castanhos, iguais aos meus, faiscando com um veneno que eu conhecia bem. Porque tu defendeste ele, Leonor. Naquela noite, quando eu contei tudo, tu ficaste do lado dele. O pai é um bom homem, mãe, ele erra como todos. Erra. Ele destruiu-me. Deixou-me sozinha com 2 filhas para criar, enquanto se deitava com aquela rameira da secretária. A secretária. A palavra pairava no ar como fumo de cigarro proibido. Eu lembrava-me vagamente, 20 anos atrás, um escândalo abafado, o pai a mudar-se para um apartamento em Oeiras, visitas esporádicas aos domingos com presentes embrulhados em culpa. Mas eu, a filha do meio, sempre o perdoara. Ele contava-me histórias do mar, levava-me a pastar bifanas na praia da Conceição, prometia-me um mundo enquanto a mãe chorava no quarto. A minha irmã mais velha, Catarina, entrou na cozinha nesse momento, o salto dos sapatos icando como um aviso. Aos 35, ela era o oposto de mim, loira tingida, maquiagem impecável, gerente de uma boutique no Chiado que vendia roupas que eu nunca usaria. No braço, pendurado como um troféu, estava o noivo, Ricardo. Ele era alto, com um fato cinzento que cheirava a aftershave barato e uma aliança de noivado que piscava como um farol falso. Mãe, para com isso. É o aniversário do pai, não uma inquisição. Leonor vem connosco, e pronto. Catarina falou com aquela voz melosa que usava para vender cachecóis de seda, mas os seus olhos traíam o cansaço, o mesmo que nos unia, filhas de um casamento que fora mais um contrato do que amor. Ricardo sorriu, um sorriso de dentes brancos que não chegava aos olhos. Exato, Dona Maria. Manuel é um grande homem. Sem ele, eu não estaria aqui. Ele deu uma palmada nas costas do ar, como se o pai estivesse presente, e eu senti um arrepio. Grande homem. O Ricardo trabalhava na construtora do pai há 2 anos, subindo de estagiário a supervisor como quem sobe escadas rolantes. Eu sabia porque espiara o LinkedIn numa noite de insônia, rolando perfis como quem procura fantasmas. Mas ali, na cozinha apertada, com o relógio da avó a tic-taquear o tempo perdido, ninguém mencionava isso. A mãe bufou, virando-se para o fogão. Vai tu, Catarina. Leva o teu noivo perfeito. Mas ela, apontou para mim com a colher, como uma acusação, ela fica. Não quero sangue na festa. Eu saí dali com o coração a martelar,
Desci as escadas íngremes de Alfama até ao mirador onde o Tejo se estendia como uma serpente preguiçosa. O vento salgado batia no meu rosto, carregando o cheiro de sardinhas grelhadas das tasquinhas. Sentei-me num banco de pedra, as mãos tremendo enquanto acendia um cigarro, disse o que herdara do pai, ironicamente. Porque eu? Porque sempre eu, a ponte frágil entre os dois monstros que me geraram. Lembrei-me da noite em que tudo explodira, eu com 12 anos, a mãe a gritar na sala, pratos a voar como gaivotas enfurecidas. Ele tem outra. Em Lisboa, no motel da Marginal. O pai calado, os olhos baixos, e eu, no meio, a abraçá-lo enquanto ele soluçava. Perdoa-me, filhota. É complicado. Complicado. A palavra que usamos em Portugal para encobrir adultérios, dívidas e sonhos partidos. Naquela tarde, enquanto o sol se punha num laranja furioso sobre o castelo de São Jorge, decidi que não iria obedecer. Iria à festa. Não por amor ao pai, mas para cuspir na cara da mãe a verdade que ela temia, que ouvia através das suas mentiras, que o seu ódio era só um espelho do dela própria. Liguei para Catarina, a voz firme apesar do nó na garganta. Eu vou. E tu vais-me levar. Ela hesitou, mas cedeu, sempre cedera, a irmã perfeita que limpava as porcarias dos outros. Ricardo, ao fundo, riu-se. Boa, Leonor. O chefe vai adorar. Chefe. A palavra ficou presa na minha mente como um anzol. A véspera do aniversário passou num borrão de ansiedade. Eu remexi no armário, vestindo um vestido preto simples que comprara numa feirinha de Alcântara, nada de laços ou rendas, só tecido que se colava ao corpo como uma segunda pele. O meu reflexo no espelho rachado mostrava uma mulher com olheiras profundas, lábios apertados, mas um brilho nos olhos que prometia tempestade. Lá fora, Lisboa fervilhava, turistas com máquinas fotográficas nas mãos, locais a apressar-se para o elétrico 28, o cheiro de pastelaria misturando-se com escape de motas. Eu sentia-me parte daquilo tudo, uma peça solta no mosaico da cidade, pronta para cair e partir tudo. Quando o táxi nos deixou à porta da vivenda em Cascais, o mar Atlântico rugia ao fundo como um coro de fantasmas. A casa era um monstro de pedra branca, com jardim relevado onde lanternas de papel pendiam como frutos maduros. Convidados riam em grupos, copos de porto tilintando, o fado começando num violão solitário. O pai estava no centro, de smoking apertado, o bigode grisalho torcido num sorriso forçado. Viu-me de imediato, os olhos arregalando-se como se eu fosse um milagre ou uma maldição. Leonor. Minha menina. Correu para mim, os braços abertos, mas eu recuei um passo. Não, pai. Não sou tua menina há muito tempo. A mãe surgiu do nada, o rosto pálido como queijo fresco, o vestido florido tremendo. Eu disse que não. A voz dela cortou o ar, e cabeças viraram. Catarina puxou-me pelo braço, Ricardo ao lado com um sorriso nervoso. Mãe, por favor. É o dia dele. Mas ela não ouvia. Avançou, o dedo apontado como uma lança. Sai daqui, traidora. Tu e o teu pai, sempre juntos no pecado. O silêncio caiu como uma rede, o fado parando a meio de uma nota triste. Eu senti o sangue subir à cara, o coração a galopar como um cavalo selvagem nas praias de Comporta. E foi aí, naquele limbo de humilhação, que Ricardo abriu a boca. Chega, Dona Maria. O Sr. Manuel não é o monstro que a senhora pinta. Ele é o meu chefe, e um bom chefe, que me deu uma chance quando ninguém mais dava. As palavras dele caíram como uma granada, e o jardim explodiu em murmúrios. Chefe. Todos sabiam que Ricardo trabalhava para o pai, mas dito assim, na cara da mãe, era como confessar um adultério. O pai corou, a mãe vacilou, e eu. Eu ri. Um riso seco, amargo, que ecoou como o grito de uma gaivota. Vês, mãe? Até o noivo da Catarina sabe a verdade. O teu ódio não passa de uma cortina de fumo. Naquela noite, enquanto o mar lambia a costa com ondas preguiçosas, eu jurei vingança. Não contra o pai, ele era só um homem quebrado, como todos nós. Mas contra ela, a mulher que me moldara a sua imagem distorcida. O banquete continuou, mas o sabor dos mariscos era cinza, o vinho azedo. Eu bebi devagar, os olhos fixos na mãe, que se trancara no quarto com uma garrafa de gin. Catarina sussurrou-me ao ouvido,
o que é que o Ricardo quis dizer com isso? Eu encolhi os ombros. Nada que não soubéssemos já. Mas no fundo, eu sentia o cheiro de podridão, segredos mais profundos, ligações que Ricardo não devia ter. De volta à Alfama, sozinha no apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Deitei-me na cama, o teto manchado de umidade a espelhar as minhas lágrimas. O pai ligara 3 vezes, mensagens de Catarina a pedir paz. Mas a minha mente girava como o carrossel do Luna Park em Faro. O chefe de Ricardo não era só um título. Eu lembrava-me de conversas sussurradas, cheques que o pai passava para ajudar a família. E se houvesse mais? E se o noivo da minha irmã fosse mais do que o empregado, um cúmplice? A raiva crescia, uma semente plantada no solo fértil do meu peito. Amanhã, eu começaria a cavar. Os dias seguintes foram um nevoeiro de rotina forçada, como as neblinas que sobem do Tejo nas manhãs de outono, encobrindo os pecados da cidade. Eu traduzi textos jurídicos sobre divórcios e heranças, ironia cruel, vinda de uma editora no Lumiar, as palavras dançando no ecrã como fantasmas de vidas partidas. Mas à noite, quando o bairro alto se enchia de risos bêbados e o eco de guitarras espanholas invadia o meu quarto, a minha mente voltava à festa. Aquele momento em que Ricardo soltara a língua, inadvertidamente ou não, e o rosto da mãe se contorceu como massa de pão mal sovada. Ele é o meu chefe. 4 palavras que abriram uma fenda no muro da nossa família, e por elas corria um pus antigo, cheirando a traição. Decidi investigar. Não por curiosidade ociosa, mas por uma fome que me roía as entranhas, a necessidade de desenterrar a verdade, de virar o jogo contra quem me banira. Comecei pelo simples, uma chamada para um antigo colega do pai, o Zé, que agora gerenciava uma oficina em Belém. Leonor, minha querida. O Manuel está bem. A voz dele era rouca, marcada por anos de cigarros e uísque. Eu forcei um riso. Bem, Zé. Mas conta-me do Ricardo. Como é que ele entrou na construtora? Pausa. O som de chaves tilintando ao fundo. Ah, o rapaz. Veio recomendado. O Manuel disse que era família de um amigo. Subiu rápido, sabes. Tem jeito para números. Família de um amigo. O estômago revirou-se. Eu agradeci, desliguei e abri o portátil, os dedos voando pelo teclado como aranhas em fuga. O LinkedIn de Ricardo era um currículo polido, mestrado em gestão na nova SBE, estágios em bancos de Porto, e então, há 2 anos, a construtora Santos e Filhos. Mas um clique no perfil da empresa revelou mais, fotos de equipas em obras no Algarve, o pai no centro, Ricardo ao lado como um escudeiro leal. Comentei uma foto, parabéns pela promoção. E ele respondeu em horas, obrigado, Leonor. Vens ao churrasco da firma no sábado. Uma isca. Aceitei, o coração acelerado como o comboio para Sintra em hora de ponta. Enquanto isso, a mãe ligava todos os dias, mensagens curtas como facadas, não voltes a casa enquanto não pedires perdão. Perdão? Por existir. Por ser filha dele. Catarina Média, convidava-me para cafés no Time Out Market, onde o cheiro de bifes do lombo se misturava com o sal do mar próximo. A mãe está magoada, Leonor. O pai. Ele prometeu mudar, mas nunca mudou. Eu ouvia, mastigando uma tosta mista sem gosto, os olhos fixos no horizonte de Lisboa, onde o 25 de Abril Bridge se estendia como uma cicatriz de aço. E o Ricardo? O que ele sabe que nós não sabemos? Catarina corou, mexendo o capucino com uma colher fina. Ele só quis defender o sogro. É leal, sabes? Vai ser bom para nós. Leal. A palavra é quava oca. No sábado, o churrasco era num parque industrial em Loures, o ar carregado de fumo de salsichas e risos masculinos. Eu cheguei de jeans e camisola, sentindo-me uma intrusa entre os fatos suados e as cervejas estrela. O pai viu-me de longe, o rosto iluminando-se como o farol de Cabo da Roca ao pôr do sol. Filha! Que surpresa! Abraçou-me forte, o cheiro de loção pós-barba misturando-se com suor. Obrigado por vires. Eu sorri, mas os meus olhos procuravam Ricardo. Ele estava junto à grelha, virando bifes com uma garfada, o fato substituído por uma polo que esticava sobre a barriga incipiente. Leonor. Prova isto. Entregou-me um prato,
os olhos brilhando com algo que não era só camaradagem, cálculo, talvez. Conversámos sob as árvores de sobreiro, o sol filtrando-se em manchas douradas. Como entraste no mundo do pai? Perguntei, casual, mordendo um pedaço de chouriço. Ele limpou a boca com o dorso da mão, o gesto grosseiro contrastando com o seu ar de executivo. Conheci-o num evento de networking no casino de Estoril. Ele estava lá, sozinho, a beber gin tónica. Falámos de negócios, de como a crise de 2008 fodeu tudo. Pausa, um gole de cerveja. Disse-me que precisava de alguém jovem, com visão. Eu disse que era o tipo. Visão. Eu ri por dentro. O Ricardo era um oportunista, daqueles que farejam fraqueza como tubarões-sangue. E a recomendação? Família de um amigo. Ele piscou, o sorriso torcendo-se. Ah, isso. Um truque do Manuel. Ele gosta de misturar família e trabalho. Mantém tudo unido. Unido. A palavra ficou presa na minha garganta como um osso de sardinha. Voltei para casa no elétrico lutado, o balanço das curvas acalmando a tempestade na minha cabeça. Naquela noite, revirei gavetas antigas no meu apartamento, cartas do pai, fotos amareladas de férias em Sagres, onde éramos felizes antes do veneno. Encontrei um envelope rasgado, datado de 2003, um acordo de confidencialidade, assinado por ele e um advogado. Em troca de silêncio sobre o caso da secretária. O caso. A rameira, como a mãe chamava. Mas quem era ela? Uma busca rápida no Google, nomes, rostos borrados em jornais locais, e bingo, Ana Costa, secretária na construtora, desaparecida após um escândalo de desvio de fundos. O pai pagara para ela sumir. E se Ricardo soubesse? Se fosse mais do que o empregado, um guardião de segredos. A paranoia crescia como era nas paredes de Sintra. Liguei para a mãe, a voz fria como o vento do norte. Quero saber tudo sobre a Ana. Silêncio do outro lado, depois um clique. Desligara. Mas eu não pararia. No dia seguinte, marquei um encontro com o Zé na oficina. O lugar cheirava a óleo e borracha queimada, ferramentas espalhadas como ossos de um esqueleto mecânico. A Ana. Aquela vadia levou 50.000 euros, Leonor. O teu pai encobriu para não falir a empresa. A tua mãe descobriu e, bum. Ele gesticulou, imitando uma explosão. Mas há mais. O Ricardo. Ele é sobrinho dela. Da Ana. Veio para cá para recuperar o que restou. O mundo inclinou-se. Sobrinho da amante. O noivo da minha irmã, o leal Ricardo, era sangue do sangue da ruína da nossa família. Eu saí da lisonza, o sol de meio-dia cegando-me como um holofote. De volta ao bairro alto, subi as escadas aos tropeções, o apartamento recebendo-me com o seu silêncio acusador. Sentei-me no chão, as costas contra a porta, e chorei, não de tristeza, mas de uma raiva pura, cristalina, que me enchia os pulmões como o ar salgado de Ericeira. Eles todos mentiam, o pai com os seus cheques de culpa, a mãe com o seu ódio santimonioso, Catarina com a sua cegueira voluntária, e Ricardo. Ricardo seria o meu ponto de entrada. Planeei devagar, como quem tece uma rede de pesca no Douro. Primeiro, infiltrar-me mais. Aceitei outro convite de Catarina, jantar em casa dela, no andar renovado em Campo de Ourique. Ela cozinhara arroz de marisco, o vapor subindo como fantasmas do passado. Ricardo servia o vinho, os olhos dele demorando-se em mim um segundo a mais. Estás diferente, Leonor. Mais. Determinada. Eu sorri, os lábios tingidos de batom vermelho como vinho de Alentejo. A vida ensina, Ricardo. Ensina a ver as coisas como elas são. Ele engoliu em seco, e eu soube, ele temia-me agora. Naquela noite, enquanto Catarina lavava a louça, eu arrastei-o para o terraço. O skyline de Lisboa piscava ao fundo, luzes como estrelas caídas. Conta-me da Ana. A tua tia. As palavras saíram baixas, mas afiadas como navalha. Ele empalideceu, o copo tremendo na mão. O quê? Quem te disse isso? Eu aproximei-me, o perfume dele, agora enjoativo, invadindo o meu espaço. Não importa.
O que importa é o que ganhas com isso. Trabalhar para o homem que fodeu a tua família. Ele riu, nervoso, mas os olhos traíam o pânico. Não é assim. A Ana pediu-me para vigiar. Ele deve-nos. Aqueles 50.000 eram dela, herança do avô. Mentira. Eu via nas rachas da sua fachada, era ganância, pura e simples. Deixei-o ali, suando sob as estrelas, e desci as escadas com o coração leve pela primeira vez em anos. A vingança não seria rápida, seria lenta, como o vinho a envelhecer em cascos de carvalho. Começaria por ele, o elo fraco, e desmantelaria o resto. O pai cairia, mas não sem saber, a mãe veria o seu ódio refletido de volta. E Catarina? Pobre irmã, colateral no fogo cruzado. Mas em Portugal, as famílias são como oliveiras antigas, retorcidas, mas inquebráveis. Ou assim pensavam eles. A semana que se seguiu foi um jogo de sombras, como as que dançam nas paredes da Sé Velha de Coimbra quando o sol poentas alonga até ao infinito. Eu acordava cedo, o café amargo na boca enquanto rolava o telemóvel, monitorizando as mensagens de Ricardo, desculpas vagas, convites cancelados. Ele sabia que eu sabia, e isso corroía-o como ácido em mármore de Mafra. Catarina notara a atenção. Ele está estranho, Leonor. Dizes-me o que se passa. Mas eu desviava, culpando o trabalho, o stress da cidade que nos engolia viva. No fundo, eu compadecia a irmã que sempre fora o escudo, agora prestes a ser trespassada pela lança que eu afiava. Decidi aprofundar. Aluguei um carro, um Fiat velho de uma agência em Chabregas, e parti para Oeiras, onde o pai morava num condomínio de luxo com vista para o mar. O apartamento dele era um museu de arrependimentos, quadros de azulejos reproduzidos, garrafas de moscatel meio vazias na mesa de centro. Ele abriu a porta de Rob, os olhos inchados de noites mal dormidas. Leonor. Entra, entra. O cheiro de tabaco pairava, misturado com o sal do oceano. Serviu-me um copo de vinho, as mãos tremendo ligeiramente. Ouvi da festa. A tua mãe. Ela é teimosa como uma mula alentejana. Sentei-me no sofá de couro, o estofado rangendo sob o meu peso. Não vim por ela, pai. Vim por ti. E pelo Ricardo. Ele parou, o copo a meio caminho da boca. O Ricardo. Bom rapaz. Ajuda-me na firma. Eu inclinei-me para a frente, os olhos cravados nos dele, castanhos, como os da mãe, como os meus. Bom rapaz. O sobrinho da Ana Costa. A secretária que tu pagaste para desaparecer. O silêncio caiu pesado, como uma neblina em Aveiro. Ele baixou o olhar, os dedos tamborilando na borda do copo. Como soubeste? Um sussurro, rouco como o vento em Lagos. Não importa. O que importa é, por que trazê-lo para perto? Para Catarina? É mais uma dívida, pai. Mais um cheque para calar bocas. Ele levantou-se, andando até à janela onde o mar se agitava em azul furioso. Eu errei, Leonor. A Ana. Foi um erro de juventude. Ela roubou, sim, mas eu também roubei, tempo, amor, a voz. Quando o Ricardo apareceu, há 2 anos, pedindo emprego, eu vi uma chance de redenção. Toma conta da firma, rapaz. Honra a memória da tia. Mas ele quer mais. Pressiona por aumentos, por partilhas. Partilhas. O coração acelerou. O testamento. A construtora, avaliada em milhões após os contratos para o novo aeroporto. Eu saí dali com a cabeça a girar, o sol de Oeiras batendo impiedoso no para-brisas. Parei num miradouro, o Jamor ao fundo com os seus campos verdes, e liguei para um advogado amigo, o Miguel, que trabalhava em partilhas no Marquês de Pombal. Leonor, querida. O que há? Expliquei o básico, omitindo nomes. Se houver um herdeiro oculto, ou um acordo verbal pode complicar. Complicar. Subestimei. Ele prometeu investigar discretamente. Enquanto esperava, comecei o meu plano, mensagens anónimas para Ricardo, enviadas de um número pré-pago comprado numa tabacaria de Saldanha. Sei da Ana. 50.000 ou conto tudo à Catarina. Ele respondeu em pânico, quem é? Quanto queres?
Ganância contra ganância, o veneno perfeito. Catarina ligou nessa noite, a voz trêmula como folhas de sobreiro no vento. Leonor, preciso de ti. O Ricardo e eu. Discutimos. Ele disse coisas sobre o pai, sobre dinheiro. Encontrei-a num café em Belém, perto dos pastéis conventuais, o ar doce contrastando com a amargura nos seus olhos. Ela mexia o chá sem beber, as unhas roídas, hábito que abandonara aos 20. Ele disse que o pai lhe deve. Que a firma é família alargada. O que significa isso? Eu hesitei, o peso da verdade na língua como uma azeitona verde. Significa que o Ricardo não é quem parece, mana. A tia dele era a amante do pai. E ele veio para cobrar. As palavras saíram baixas, mas cortantes. Catarina engasgou-se, o chá derramando na mesa de mármore. Mentira. Ele ama-me. Mas o choro veio, silencioso, como chuva fina em Setúbal. Aconcheguei-a, o abraço cheirando a perfume caro e desespero. Não é amor, Catarina. É sobrevivência. Como todos nós. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos. E tu? O que queres disto tudo? Boa pergunta. Vingança. Justiça. Ou só o fim do ciclo que nos prendia como algemas de ouro? Quero que a mãe veja. Que o pai confesse. E que o Ricardo suma. Ela assentiu, fraca, mas algo endureceu no seu olhar, a faísca da irmã que eu conhecia, a que enfrentara bullies na escola em Alcântara. Os dias viraram semanas, o outono chegando com folhas castanhas a tapetar as calçadas de Lisboa. As mensagens para Ricardo escalaram, fotos antigas da Ana, copiadas de arquivos digitais que o Zé me enviara por e-mail encriptado. Paga ou perdes tudo. Ele transferiu 5.000 euros para uma conta offshore que o Miguel sugerira, para proteção, Leonor, mas eu devolvi, anónima, não quero dinheiro. Quero a verdade na mesa do jantar. Ele cedeu, marcando um encontro num bar em Cais do Sodré, o tipo de sítio onde marinheiros e executivos se misturam em neon e gin. Cheguei cedo, o vestido justo colando à pele úmida, um copo de gin na mão para acalmar os nervos. Ricardo entrou, o rosto magro sob a luz fraca, o fato amarrotado. Tu. Eras tu o tempo todo. Senti um triunfo amargo. Sim. Agora fala, o que a Ana te disse? Por que casar com a minha irmã? Ele bebeu um trago longo, os olhos vidrados. Dinheiro, Leonor. Sempre dinheiro. A tia morreu há um ano, cancro no fígado, sem um tostão. Deixou-me uma carta, o Manuel deve-nos. Casa com a filha, herda a firma. Eu amava a Catarina, juro. Mas... Oportunidades. Oportunidades. Ri alto, o som perdido na música de amadores. Amor condicional. Como o do meu pai. Ele implorou, diz à Catarina que eu mudo. Que eu saio da firma. Mas eu via o vazio nele, um homem como tantos em Portugal, sonhando com o jackpot enquanto o país afunda em dívidas. Tarde demais. Amanhã, conto tudo. E tu vais embora. Saí dali com o coração leve, o Tejo negro ao lado como um confidente silencioso. Mas no táxi de regresso, o telemóvel vibrou, mensagem da mãe. Vem a casa. Temos de falar. Sobre o teu pai. E o que eu fiz? O ar gelou-me o sangue. Ela sabia. Ou pior, e se ela tivesse os seus próprios segredos? A vingança, pensei, enquanto as luzes de Lisboa borravam pela janela, era um labirinto onde todos nos perdíamos. A casa da mãe Alfama parecia menor do que eu lembrava, como se os anos a tivessem encolhido, ou talvez fosse eu, inchada de segredos e ódio acumulado. O portão rangeu ao abrir-se, o pátio de lajes irregulares ainda marcado pelas pegadas das minhas infâncias perdidas. Ela esperava na sala, a mesa posta com queijos da Serra da Estrela e azeitonas pretas, um gesto de paz que cheirava a armadilha. Senta-te, Leonor. A voz dela era baixa, sem o veneno habitual, os olhos rodeados de rugas como rios secos no Alentejo. Obedeci, o estômago contraído. Fala, mãe. Sobre o pai. Sobre tudo. Ela serviu vinho tinto, o líquido escuro como sangue coagulado. Eu traí-o primeiro.
As palavras caíram simples, sem drama, mas o choque foi como um murro no peito. Traiu? A santa, a vítima, a que rezava novenas pela família despedaçada. Antes da secretária. Há 25 anos. O padre João. Ele ouvia as minhas confissões, e um dia, as confissões viraram outra coisa. O padre. O homem de batina preta que batizara a Catarina, que abençoara o nosso casamento falhado. Eu via flashes, missas no mosteiro dos Jerónimos, o incenso sufocante, as mãos dele, agora imaginava-as em pele proibida. Por que me contar agora? Perguntei, a voz rouca. Ela encolheu os ombros, o gesto cansado de quem carrega fardos invisíveis. Porque o Ricardo veio ter comigo. Contou tudo, as tuas chantagens, os segredos da Ana. Disse que tu queres destruir-nos. Ricardo. O traidor virara o jogo, correndo para ela como um cão espantado. Raiva subiu, quente como o sol de Évora em agosto. Ele mente. Eu quero justiça. Para ti, que me baniste, para o pai, que mentiu, para a Catarina, que é cega. Ela riu, um som seco como folhas mortas. Justiça. Em Portugal, filha, justiça é para os tolos. Nós sobrevivemos com mentiras. O padre. Ele deu-me força para aguentar o Manuel. E quando descobri a Ana, usei isso para o punir. Proibi-te da festa porque tu eras a única que ainda o amavas de verdade. E isso doía-me mais que tudo. O vinho azedou na minha boca. Doía-lhe. A mim, doera-me anos de visitas roubadas, de noites a ouvir o choro dela através das paredes finas. Então o ódio era inveja. De um amor que tu perdeste. Ela assentiu, lágrimas brilhando como orvalho em azulejos. Sim. E agora, com o Ricardo. Ele é como o padre. Um erro que se alastra. Impus-me a não amolecer. Abracei-a, breve, o cheiro de lavanda e gin familiar. Arranja isto, mãe. Conta a Catarina. Ou eu conto. Saí dali com o coração partido, mas a determinação intacta, a vingança evoluíra, de punhal para bisturi, cortando camadas de hipocrisia. De volta ao apartamento, o Miguel ligou, descobri algo. O testamento do teu pai, alterado há 6 meses. Deixa 30% da firma para herdeiros designados. Ricardo é um. O ar fugiu-me dos pulmões. Ele não só casava por amor falso, planeava herdar, devorar a construtora de dentro para fora. Liguei para Catarina, a voz urgente, mana, vem já. É sobre o Ricardo. Ela chegou em meia hora, o casaco de lã desabotoado, o rosto pálido como giz. Sentámo-nos no chão do meu quarto, garrafas de super boca abertas como confissões. Ele quer a firma, Catarina. E a tua mão é o bilhete de entrada. Mostrei-lhe os e-mails, as transferências, as fotos da Ana, jovem, sorridente, num artigo de jornal de 2003 sobre desaparecimentos misteriosos em Cascais. Ela chorou, o corpo sacudindo-se como um barco na galerna do Cabo de São Vicente. Eu sabia que havia algo errado. As discussões sobre dinheiro, as viagens, de negócios, para o Porto. Abracei-a forte, o laço de irmãs apertando-se como corda de fado. Acaba com ele. Antes que ele acabe conosco. Ela limpou o rosto, os olhos endurecendo. Sim. Mas e o pai? A mãe? Eu trato deles. Tu foca-te no teu coração partido. Ela partiu ao amanhecer, o céu de Lisboa tingido de rosa como ferida fresca. Horas depois, mensagem dela, confrontei-o. Ele confessou. Vai embora amanhã. O alívio misturou-se com vazio. Ricardo fora o catalisador, mas o fogo ainda ardia. Marquei um jantar familiar, forçado, no restaurante A Tasquinha no Chiado, onde o cheiro de cataplana nos envolvia como um abraço relutante. O pai chegou primeiro, o smoking impecável, mas os olhos fundos. Leonor, ouvi da Catarina. Obrigado. A mãe veio a seguir, discreta num vestido cinzento, o padre ausente mas presente no fantasma da culpa. Catarina sentou-se por último, sem Ricardo, o anel de noivado removido como uma casca de ferida. O vinho correu, as confissões também. O pai falou primeiro, eu errei com a Ana.
Paguei para ela sumir, mas o Ricardo. Ele era o veneno que eu convidei. A mãe baixou a cabeça. E eu com o padre. Perdoa-me, Manuel. Perdoa-me, filhas. Catarina soluçou. Eu fiquei em silêncio, o bisturi ainda na mão. Não é perdão que quero, disse por fim, a voz firme como o pavimento de calçada portuguesa. É verdade. Toda. Para podermos reconstruir, ou queimar de vez. Eles assentiram, cabeças baixas como penitentes na procissão de Nossa Senhora de Fátima. Mas a vingança não parava aí. Naquela noite, enviei o dossiê, todos os segredos compilados em PDF, para o Conselho da Construtora. Anónimo, claro. Amanhã, o pai perderia o controlo, Ricardo seria expulso como um cão vadio. E a mãe? Ela veria o seu pecado exposto num sussurro de vizinhas em Alfama. Senti culpa, breve como um sopro de brisa em Monsanto, mas o peso saía, libertação, amarga mas doce como medronho caseiro. O escândalo irrompeu como uma onda no guincho, feroz e inevitável, varrendo as areias polidas da nossa fachada familiar. Na manhã seguinte ao jantar, o pai ligou-me em pânico, a voz entrecortada pelo trânsito de Cascais. Leonor. O conselho convocou uma reunião de emergência. Alguém vazou tudo, a Ana, os pagamentos, o Ricardo. Eu fingi surpresa, deitada na cama com o sol filtrando pelas persianas tortas. Quem faria isso, pai? Mas no fundo, exultava, o bisturi cortara fundo, expondo o tumor. Ele suspirou, derrotado. Não sei. Mas perco a firma. Tudo pelo que lutei desde o 25 de abril, reconstruindo de ruínas. Senti uma pontada, ele era o arquiteto das nossas vidas, com as suas mãos calejadas de obras em Angola colonial, sonhos de prosperidade que se torceram em ganância. Mas a piedade durou pouco, lembrei-me das noites sem ele, da mãe a costurar roupas à luz de uma lâmpada fraca. Talvez seja hora de cair, pai. Para renascer limpo. Ele calou-se, e desliguei, o coração batendo em ritmo de morna cabo-verdiana, melancólica mas ritmada. Catarina apareceu ao almoço, o rosto inchado mas os olhos claros como o céu de Sagres em verão. Ele foi embora. Deixou uma carta, sinto muito, mas o sangue chama. Para o Porto, acho, família da Ana. Abraçámo-nos na cozinha, o cheiro de café fresco misturando-se com lágrimas salgadas. Acabou, mana. Livre. Ela sorriu, frágil. E agora? O casamento. Cancela. Usa o vestido para um novo começo, talvez uma viagem ao Douro, só nós. Ela riu, o som leve como flocos de neve em Trás-os-Montes, raro mas bem-vindo. A mãe foi o golpe seguinte. Chovia quando batia à porta dela, o céu de Lisboa chorando os pecados da cidade. Ela abriu, o rosto molhado, chuva ou lágrimas. Entra. O padre João. Ele confessou tudo ao bispo. Dizem que é inquérito. O escândalo eclesial, eu previra. As minhas mensagens anónimas para a paróquia, copiadas de arquivos públicos, haviam florescido. Tu fizeste isto? Perguntou ela, a voz um fio. Assenti, sem remorsos. Não eu sozinha. O Ricardo abriu a caixa de Pandora. Eu só agitei. Ela sentou-se, as mãos entrelaçadas como em oração. Eu mereço. Mas tu, Leonor. Tu és como eu. Vingativa até ao osso. Talvez. Mas nessa admissão, vi o espelho, a raiva dela moldar a minha, um ciclo vicioso como as curvas do rio Mondego. Não, mãe. Eu sou melhor. Porque paro aqui. Abracei-a, o abraço demorado, sentindo os ossos frágeis sob a blusa de chifão. Vamos à terapia. Juntas. Em Lisboa, com uma psicóloga que entenda famílias como as nossas, partidas masculadas com cuspe e vinho. Ela hesitou, depois assentiu, o primeiro vislumbre de paz num rosto lavado em dor. O pai perdeu a firma nessa tarde, reunião no Rossio, onde outrora assinara contratos milionários. Voltou para Oeiras de táxi, as mãos vazias, mas ligou-nos a todas, vou vender o apartamento. Começar de novo, talvez no Algarve, com peixes e redes. A voz dele tremia, mas havia alívio, como quem larga um fardo de pedra-pomba.
Convidei-o para jantar, não na tasquinha, mas no meu apartamento simples, com arroz de tomate e sardinha fresca do mercado da Ribeira. Sentámo-nos no chão, pratos no colo, rindo de memórias antigas, o pai a ensinar-me a nadar em Carcavelos, a mãe a dançar ao som de Amália num São João bêbado. Ricardo reapareceu uma semana depois, num e-mail desesperado: devolve o dinheiro. Eu sei que foste tu. Vou à polícia. Ri, deletando-o. O Miguel confirmara: nada ilegal, só verdades expostas. Ele sumiu de novo, um fantasma para o Porto enevoado. Catarina cancelou o casamento, transformando numa festa de solteiras em Faro, sol, mar e vinho verde para curar feridas. Mas a vingança cobra o seu preço. Nas noites quietas, o bairro alto adormecido, eu acordava suada, sonhando com rostos, a Ana sorrindo de um jornal desbotado, o padre ajoelhado em confissão, o pai caindo como Ícaro no Tejo. A terapeuta, doutora Sofia, com sotaque minhoto suave, disse-me numa sessão: tu não vingaste, Leonor. Libertaste. Talvez. Mas a liberdade cheirava a cinzas, e eu ansiava por raízes novas. Decidi mudar, um curso de escrita em Coimbra, a cidade das letras e dos amores impossíveis. Empacotei caixas, vendi o apartamento, o eco das minhas pisadas vazias como um adeus. A família reuniu-se para a despedida, no mirador de Santa Catarina, o Tejo estendendo-se como promessa. Abraços apertados, promessas de visitas. Obrigado, Leonor, disse o pai, os olhos úmidos. Por me fazeres homem outra vez. A mãe apertou a minha mão: perdoa-me. Catarina piscou: escreve sobre nós. Mas muda os nomes. Enquanto o comboio partia de Santa Apolónia, Lisboa encolhendo na janela como um postal usado, sentiu o peso levantar-se. A vingança fora o fogo que purificara, deixando solo fértil. Agora, plantaria, não ódio, mas histórias, reais e garridas como as uvas do Douro. Coimbra recebeu-me com o seu cheiro a pedra molhada e jasmim, as ruas íngremes como desafios, o mondego correndo preguiçoso sob pontes antigas. O apartamento alugado era minúsculo, num beco perto da universidade, paredes forradas de livros empoeirados que cheiravam a séculos de segredos. Inscrevi-me no curso de escrita criativa, as aulas no passo das escolas e quando com vozes jovens e ambições cruas. Pela primeira vez, as palavras fluíam não como veneno, mas como rio, livres, sinuosas, carregando sedimentos do passado para depositar em margens novas. As cartas chegavam quinzenais, a mãe a descrever o seu novo emprego numa loja de artesanato em Alfama, vendendo colares de filigrana que lembram o brilho das lágrimas, o pai, agora pescador amador em Lagos, enviando fotos de atuns reluzentes e piadas salgadas sobre recomeços com anzol, Catarina, promovida na boutique, namorando um artista de rua no Chiado, alguém que pinta verdades, não mentiras. Respondia com histórias curtas, fragmentos da nossa saga, disfarçados em ficção, uma família de mercadores no Tejo, segredos afogados em vinho, uma filha que acende fogueiras para iluminar o escuro. Ricardo tornou-se lenda urbana, ouvi dizer que falhara num negócio no Porto, fugira para a Espanha com dívidas nos calcanhares. O padre João reformara-se, murmuravam as fofoqueiras de Alfama, com a consciência pesada como um sino. A construtora fora vendida a um grupo estrangeiro, o pai embolsando o suficiente para uma vida modesta, liberdade, filhota. Verdadeira. Numa tarde de novembro, com folhas douradas a dançar no mondego, a doutora Sofia ligou de Lisboa. Como estás, Leonor? O ciclo fechou-se. Ri, de pé na ponte de Santa Clara, o vento bagunçando o cabelo. Fechou-se. Não. Evoluiu. A vingança era o casulo, agora, sou borboleta, com asas marcadas, mas voando. Ela riu, o som quente como lareira em Jerez. Escreve isso. O mundo precisa de histórias assim, garridas, portuguesas até à medula. O curso floresceu, textos sobre mães que rezam para demónios, pais que constroem impérios de areia, irmãs que tecem redes de salvação. Um professor, o velho António com barba de sábio e sotaque beirão, elogiou o meu primeiro conto, Tens o fado na veia, rapariga. Mas com esperança, raro como um vinho seco do Dão. Apresentei num sarau na Fada ao centro, a voz tremenda enquanto lia sob luzes amareladas, o público, estudantes, locais, turistas, aplaudindo como ondas na Nazaré. Natal veio, e regressei a Lisboa por uns dias. A família reunida na casa da mãe, mesa farta de rabanadas e bacalhau,
o ar cheirando a canela e reconciliação. O pai ergueu o copo, a Leonor, que nos salvou do naufrágio. A mãe apertou a minha mão sob a mesa, os olhos brilhando. Catarina sussurrou, obrigada por me dares olhos para ver. Rimos, choramos, dançamos ao som de um CD de Marisa, não fado triste, mas vivo, pulsante. De volta a Coimbra, comecei o romance, Sombras no Tejo, uma tapeçaria de dramas e redemptions, inspirada mas não biográfica. Agentes em Lisboa morderam a isca, um contrato veio, modesto mas meu. A vingança, percebi, fora o prólogo, o verdadeiro drama era a ascensão, o despir de peles velhas para revelar a pele nova, marcada mas sensível. Anos passam como vinhos envelhecendo, eu, aos 38, com um livro nas prateleiras da FNAC, um amor tímido com um bibliotecário da Joanina, família unida em fios tênues mas fortes. Visito Alfama, toco as paredes da casa antiga, sinto os ecos. A mãe envelhece graciosa, o pai conta histórias aos netos imaginários, Catarina casa num jardim em Sintra, simples e verdadeiro. E eu escrevo. Porque em Portugal, as palavras são espadas e bálsamos, cortam, curam, contam. A minha mãe proibiu-me do aniversário do pai, até o noivo da irmã dizer, ele é o meu chefe. Mas no fim, ninguém proíbe o renascimento. Eu renasci, e o mundo, por um instante, brilha mais claro.